Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. E enquanto você vai abrindo a palavra, eu gostaria muito de conhecer você que nos visita nessa noite, pela primeira e até segunda vez. Por favor, fique de pé para que nós possamos conhecer você. Não fique com vergonha. Queremos ver você. Primeira e até segunda vez, fique de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sou o pastor Márcio, pastor da comunidade da Zona Norte desta igreja, e a nossa alegria é muito grande recebê-los aqui. Desejo no meu coração que o Espírito Santo possa enchê-los de tal maneira até fazê-los transbordar da sua presença. A nossa alegria é tão grande que um membro desta igreja que está perto de você vai lhe dar um abraço, enquanto a igreja celebra o Senhor com uma salva de palmas bem grande. Vamos cantar aquela canção do visitante, seja bem-vindo. Tem que estar ensaiadinho, tá bom? Até que Deus nos deu uma outra canção, a gente vai cantando essa. Abra sua Bíblia, já pedi para abrir em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Você que está em casa também não quis vir para a igreja? Abra sua Bíblia na sua casa. Abra a Bíblia na sua casa. O quê? Não, é o 6. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Em algumas traduções dizem: ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sarada. Feche os teus olhos, põe uma das mãos no seu coração e diga: Senhor, nessa noite eu quero ouvir a tua voz e quero ser impactado pela tua palavra. Não voltarei para minha casa da mesma maneira de como cheguei a esse lugar, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. O tema da nossa mensagem é como receber o que queremos. Quantos aqui gostariam de receber alguma coisa do Senhor nessa noite ainda? Antes de chegar o dia 5 de setembro, amanhã, quantos precisam receber alguma coisa do Senhor nessa noite? Eu também preciso, meu irmão. E nessa noite nós vamos aprender um pouco de como receber aquilo que queremos. E eu quero repetir mais uma vez o versículo 27 que diz assim: e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa história é uma grande história narrada na Bíblia e que não conta nem para mim nem para você muitos detalhes dessa mulher sírio-fenícia. A gente sabe que ela era uma mulher sírio-fenícia ou também uma mulher cananeia, mas nós não sabemos, por exemplo, o seu nome. Nós não sabemos se essa mulher era casada. Nós não sabemos se ela era viúva, ou até mesmo se ela era uma mãe solteira. Apenas encontramos essa mulher num grande desespero, porque a sua filha, segundo a Bíblia, possuía um quadro ruim. A sua filha estava possuída por espíritos malignos. E era fácil de perceber que ela tinha espíritos malignos, porque a enfermidade que ela tinha, o comportamento daquela menina, nenhum médico
poderia dar um diagnóstico. Ninguém dizia, olha, ela está assim porque ela está com dor de cabeça, ela está assim porque ela está com febre reumática, ela está assim porque está epilética. Não, nenhum médico conseguia diagnosticar o problema daquela menina. E fatalmente, certamente, aquela mulher sabia que as atitudes da sua filha não condiziam com o estado normal dela. E diz o texto que ela estava literalmente endemoniada. Aquela mulher, essa mulher sirifenícia, se nós formos analisar o contexto da palavra, nós vamos perceber que ela não encontrou nenhum alívio lá na religião da Fenícia. Porque os deuses pagãos, eles pouco se importavam com a saúde daqueles que o seguiam. Os deuses pagãos pouco se importavam com o tipo de sofrimento que as pessoas tinham. O único Deus capaz de se preocupar com o meu estado, com o seu estado, é o Deus que nós servimos, Jesus, amém? Jesus zela por aqueles que o amam. Aquela mulher não encontrava, segundo o texto, segundo o fator histórico, ela não encontrava alívio, ela não encontrava segurança nos deuses da sua cidade, do seu país. E ela, meu irmão, como todo pai, como toda mãe, ela não podia ver a sua filha sendo atormentada. Ela não conseguia trazer paz, viver tranquila. Porque o bem-estar da sua filha era o que ela mais desejava. A palavra de Deus não nos afirma, mas eu acredito, eu estou conjecturando, eu estou fazendo uma introdução sobre a situação daquela mulher. A palavra não nos afirma, mas eu acredito que aquela mulher, ela ouvira falar de um tal de Jesus, lá onde ela estava, lá onde ela morava. Jesus, o doce rabi da Galileia, aquele a quem os judeus chamavam filho de Davi. Quem sabe ela também não ouviu as histórias fantásticas das curas que o Senhor já havia operado em Israel. Como por exemplo, Davi está restaurada de um cego de nascença, quando o mesmo já tinha um pouco mais de 40 anos de idade. Quem sabe ela não ouviu a história dos 10 leprosos que foram curados, que só um voltou para agradecer. E eu digo que ela possa ter ouvido essas histórias, porque geralmente essas histórias se espalham, não é verdade? Talvez ela comentando com a vizinha disse: minha filha está passando por um problema. E alguém disse: mas você não conhece Jesus? O que curou o cego? O que curou os leprosos? Quem sabe ela não ouviu, por exemplo, a história da multiplicação dos pães e dos peixes? Os milagres de Jesus, as histórias dos milagres de Jesus se espalhavam por toda a terra. Assim como o grande milagre que ele fez na minha e na sua vida. Porque eu não sei se você não nasceu num lar evangélico, mas quem te conhecia e hoje diz assim: quem? Marcos? É o quê? É crente? Rapaz, só Jesus mesmo. Como ontem na nossa formatura de casados para sempre, nós formamos ontem 5 casais. E aí com certeza algumas pessoas podem ter pensado assim: quem? Fulano? Casado para sempre? Rapaz, outro dia estava se separando. Mas eles não sabem que quando ouvimos Jesus, quando ouvimos o que Jesus pode fazer, nós largamos tudo e corremos para perto dele, porque perto dele tem milagre. Amém? Perto dele tem milagre. Bate no ombro do Senhor e diz assim: quando você está perto dele, você não é mais o mesmo. Quem sabe aquela mulher não ouviu dizer que Jesus era uma pessoa tão especial que se compadecia do sofrimento das pessoas e aliviava o fardo dela. Ela pode ter ouvido também a história de que todos os enfermos que eram trazidos diante do Senhor, Ele os curava de forma sem fazer acepção. Porque Jesus não escolhia só os ricos para curar.
Jesus não escolhia só os que tinham bons carros, boas casas. Jesus não fazia distinção de ninguém. Chegou perto dele, dizendo: preciso de ti. Ele aliviava a dor e tirava o fardo. Ele poderia ter ouvido a história também, por exemplo, daquele homem desprezível, o endemoniado gadareno, que, segundo a Bíblia, andava nu pelo cemitério e se machucava com pedras, e ninguém conseguia prendê-lo. Ele era um caso perdido. Você conhece alguém que um dia já foi declarado como um caso perdido? Quantos conhecem? Se vocês não conhecem, prazer. Márcio, um caso perdido. Prazer, né, Alexandre? Alexandre da Cidade de Deus. Alô, Cidade de Deus. Ainda bem que Deus te encontrou, miserável. Um homem desprezível que o Senhor o encontrou, mudou a sua história, a tal ponto dos homens lá de Decápolis olharem para aquele homem e olharem para assim: não é possível, será esse aquele endemoniado peladão que andava pela rua, pelos cemitérios? E naquele momento eles veem aquele homem curado por Jesus, sentado aos pés do Senhor, em perfeito juízo. Quem sabe aquela mulher ouviram dizer que os judeus estavam esperando o seu Messias, o ungido de Deus, o Cristo. E Jesus de Nazaré se enquadrava no perfil daquele que viria salvar a nação e implantar o seu reino na terra. Diante de tudo aquilo que aquela mulher ouviu, ela toma uma decisão: vou procurar Jesus. Porque Jesus era a resposta para toda a indagação e toda a pergunta da vida daquela mulher. Ela foi ao lugar certo. Ela foi na direção certa. E muitos de nós sentados nessa noite temos muitas perguntas, muitas questões, muitas coisas para resolver. Mas será que você está indo na direção certa? Será que você está procurando a pessoa certa? Será que o seu coração verdadeiramente tem se achegado a única pessoa que pode resolver os teus problemas? Aquela mulher sabia, e ela decidiu procurar Jesus, porque Ele era o remédio para o seu sofrimento, Ele era o alívio para a sua dor. E diz o texto, eu só estou introduzindo a palavra, na verdade a palavra é bem pequena, a introdução é um pouco grande, mas a palavra é pequena. E aí ela descobre que Jesus estava perto da sua cidade, e ela não poderia perder aquela chance de ouro. Mas o engraçado na palavra, quando a gente lê em Marcos o mesmo texto, a mesma história, a gente percebe no versículo 24 e 25 que Jesus ele entra numa casa para descansar e ele não queria ser achado. Talvez ele estivesse um pouco cansado, talvez estivesse com fome, porque Jesus também tinha fome. E ele falou assim: eu vou ficar aqui escondido para dar uma descansada. Mas aquela mulher estava tão necessitada e tão disposta a sair daquele lugar com sua resposta, que diz o texto que ela o encontrou. Quem você tem encontrado nesses dias? Quem você tem procurado nesses dias? Mas para mim, encontre Jesus. Você está procurando Ele de verdade? Jesus é igual ao pai, irmão, quando brinca de esconde-esconde com seus filhos. O pai sempre, quando vai brincar de esconde-esconde, ele deixa um pedaço da perna para fora, para a filha poder, ou o filho poder chegar por trás e falar assim: achei, papai, achei. Jesus é assim, Jesus não se esconde facilmente. Ele sempre deixa um pedacinho dele para você achar e gritar: achei, papai, achei. O problema é que a gente está procurando Jesus no lugar errado. Não é isso que eu quero falar, eu quero falar outra coisa. Mesmo Jesus querendo se esconder, aquela mulher sabia que a solução para o seu problema estava com Ele. Ela precisava apenas escolher a sua dificuldade, e isso ela faria, custasse o que custasse. Mateus, quando escreve seu livro,
Os evangelhos eles foram escritos para determinados povos. Mateus, por exemplo, escreveu o evangelho para os judeus, para que eles tivessem entendimento de tudo aquilo que aconteceu naquele lugar. O evangelho de Mateus foi escrito direcionado aos judeus. E ele nos conta alguns detalhes. Mateus era um pouco detalhista, e ele diz assim: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Porém, diz a Bíblia, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. E aí Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ela chega, ainda que tenha ouvido o que Jesus disse, ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. E aí, meu irmão, Jesus pega pesado. Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que eu e você faríamos com uma resposta dessa, dada por Jesus a pedido da sua ajuda? O que eu e você faríamos, irmão? Se você disser: Senhor, me socorre, Senhor, cura, Senhor, salva meu casamento, Senhor. E o Senhor olhasse e falasse assim: não posso dar para você. Eu não posso tirar dos meus filhos o pão dos meus filhos e dar para um cachorro. Na verdade, Jesus estava sendo duro com aquela mulher. Na verdade, Jesus estava virando as costas para aquela mulher. Não, Jesus não estava fazendo isso. Jesus estava querendo que aquela mulher se quebrantasse diante dele. Como receber o que nós queremos? Nos quebrantando diante de Jesus. Baixando a nossa crista diante do Senhor. Graças a Deus nós não temos ninguém nessa noite aqui assim, né? Colocando, peitando o Senhor. Senhor, se tu não fizeres hoje, eu mudo de igreja, eu mudo de religião. Eu vou servir o tambor, eu vou servir a Jorge e o cavalo, eu vou servir a pomba que não voa, a pomba que, se ela não voa, você sabe que ela gira. Então, graças a Deus nós não temos ninguém aqui nessa noite assim. Não é verdade? Ninguém. Glória a Deus. Mas como você se sentiria sendo excluído da mesa de bênção do Senhor? Talvez muitos de nós nos recolhêssemos de volta para casa pensando que Jesus não era tão bom assim. Você nunca pensou nisso? Mas eu vou confessar com você, eu já. Jesus não é tão poderoso assim. Se ele fosse poderoso, ele curava fulano. No início da minha fé, meu irmão, a nossa fé, quando começa, ela é muito baseada na linha de Tomé, né? Eu só sei o Jesus se eu ver, se eu acreditar. Eu me lembro... Alô? Eu me lembro, no início da minha fé, que tudo que as pessoas diziam, né? É engraçado que eu vou contar, mas, por favor, não riam de mim. Alguns anos atrás, tinha um casal que ministrava cura. Tudo que eles tocavam, perna quebrada. E eles foram, né? Perna quebrada, braço quebrado. Eles tocavam, a perna crescia, o braço desentortava. E aí eu falei assim: eu vou lá. Vou lá que ele vai desentortar meu nariz. É sério. Cheguei lá no Lousadão, no Mesquita, lotado. É um casal americano, quero lembrar o nome deles, mas não, lotado. E falou: vamos lá. E meus amigos: vamos lá, ele vai consertar teu nariz. Ele diminui um monte de coisa, vamos lá. Eu vou lá. Eu era novinho na fé. E na minha frente, parece engraçado, na minha frente tinha um cara que era meu consolo. Rapaz, aquilo não era um nariz, era um bico. E eu falei, fiquei de olho nele, né? Eu tinha uns amigos que faziam essa questão dos eventos. E eu era, na época, eu era baterista de um ministério que ia tocar naquele dia, né? Eu era baterista da comunidade de Nilópolis, e nós íamos tocar naquele dia. E eu já estava lá no altar, e eu falei assim: vou ver qual é a situação, né? Olhei, meu irmão,
tio Bicanque indo lá, e o cara botou a mão no nariz e trouxe para lá, o cara só gritava, ai, ai, ai. Quando o cara largou a mão, o nariz do mesmo tamanho, eu falei, nada, não tá maluco. A minha fé era baseada naquilo que eu cria, naquilo que eu via, naquilo que eu via. Se eu não visse fazendo acontecendo, eu não acreditava. Agora você imagina isso. Ela sai do seu lugar de conforto, vai procurar Jesus, e Jesus literalmente diz para ela, eu não posso dar para você o que eu dou para os meus filhos. Jesus estava excluindo aquela mulher. Jesus estava dizendo para ela, olha, do jeito que você está, você não pode receber, porque você é muito sídice, você é muito cheia de si mesmo. Você não sabe se quebrantar. E ela poderia ter ido para casa pensando, todos me rejeitaram, até Jesus. E nós aprendemos lições preciosas, meu irmão, com essa mulher corajosa, com essa mulher que tinha uma nacionalidade diferente, com uma mulher que estava passando por um problema terrível como eu e você. Nós aprendemos que mesmo diante de um silêncio de Deus, você não deve desistir. Mesmo diante de um céu sem nenhuma sinalização ao teu favor, você não deve desistir. Nós aprendemos uma coisa: existem situações nas nossas vidas que elas não mudam porque nós nos acostumamos com elas. Nós nos habituamos com elas. Elas não mudam, não é por causa de Jesus. É porque talvez num dia você orou, você falou com Deus, Deus não lhe respondeu, você disse, eu nasci para ser assim mesmo. Coisas simples, meu irmão. Coisas do nosso natural que nós carregamos para o espiritual com uma velocidade tão tremenda. E coisas do espiritual que se manifestam no mundo natural. Coisas simples. Coisas simples. Aquela mulher estava disposta a mudar a história da sua família. Se você não está satisfeito, meu irmão, com algumas situações da sua vida, você precisa nessa noite aprender a não desistir, mesmo diante de um silêncio de Deus. Olha para o irmãozinho que está do seu lado aí, se você quiser falar isso para ele, mas diga, se você deseja mudar alguma coisa na sua vida, aprenda a não desistir, mesmo diante do silêncio de Deus. Amém? Amém. Aquela mulher sabia que pesava sobre os seus ombros o bem-estar da sua filha, da sua casa. Por isso, diz a palavra que ela se quebrantou diante do Senhor, sem argumentar, sem reclamar, sem murmurar. E mesmo com toda a pompa que o povo cananeu possuía, ela não quis saber disso, se prostra diante do Senhor, porque ela estava disposta a pagar o preço que fosse para levar a sua bênção para casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Eu e você precisamos de uma resposta. Eu e você precisamos de um milagre. Mas qual é a nossa disposição? Qual é a nossa disposição? Quando meus filhos eram menores, e eu dizia assim, está na hora da igreja, domingo, por exemplo, eu tinha que chegar muito cedo na nossa antiga igreja, está na hora, ah, pai, pô, pai, não, pai, não, pai, não. Chama eles para jogar uma bola para ir para a praia. Amanhã a praia, 5 horas está todo mundo, já dorme de sunga. Praia, epa, vai sem escovar dente, vai sem pentear cabelo. Quando nós estamos querendo um milagre, meu irmão, e deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta ficar aqui, remove a minha pedra. A pedra não é Jesus que remove, a pedra é você. Você vê que Jesus não pega peso, irmão.
Quem carrega piano é você, irmão. Você já viu o Romário treinando, irmão? Você já viu o Romário treinando? Ronaldinho, você acha que o Ronaldinho vai treinar? Alguém tem que correr por ele. Jesus não carrega pedra. Quem carrega pedra é você. O que Jesus tinha que carregar era a minha, a tua cruz. E acabou. Agora ele, Senhor, conta a minha história. Não, vou carregar a pedra, Senhor. Jesus só grita o teu nome. Ei! Vem! Jesus mandou alguém lá. Vai lá e pega Lázaro. Mandou? Mandou? Ó, pega a dor lá. O cara está enrolado. Meu irmão, Lázaro estava enrolado. Tem muita gente aqui enrolada. Senhor, pode não falar isso. Mas tem muita gente enrolada. Estava enrolado. Jesus gritou no meio: Lázaro, vem para fora. Mesmo enrolado. Mesmo enrolado. Ele deu um jeito. A gente não sabe se ele veio assim, se ele veio de cobrinha, se ele veio pulando, que a gente sabe que ele saiu daquele lugar. Não sei como você vai chegar do lado de fora, mas se ele está te chamando, faz um esforço, meu irmão. Sai do lugar dizendo: sou aqui, Senhor, eu estou aqui. Pode aplaudir a Ele. Ela estava disposta a pagar o preço que fosse, mas a sua história estaria mudada. Qual é o preço que você quer pagar? O que você está disposto a fazer, irmão? É bonito a gente cantar: eu farei o que for preciso. Faz nada. Desculpa. Sabe o que eu ouvi de um ministro de louvor uma vez? A hora que o povo de Deus mais mente é na hora que está louvando. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Pô, pastor, nem me deu um bom dia. Fiz um negócio lá, nem muito obrigado. Puxa vida, vai ter ordenação de diácono, não vai me chamar nunca mais. Mentira, irmão. Mentira. É a hora que o povo mais mente. Eu farei o que for preciso, aleluia. Mentira. Você só canta. Se a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, e quando eu louvo, eu estou clamando a Ele, nada acontece na minha vida, porque aquilo que eu estou cantando, eu estou cantando. Só cantando. Não está fluindo de dentro de mim. Pastor, então o que eu faço? Eu não canto mais. Canta para ficar bonito. Como diz aquele provérbio, não sei qual é a diferença. Quem canta seus males espanta. Michel 1:2. Ela estava disposta a pagar o preço. Pergunta para não está disposto a pagar o preço. Pergunta: está disposto a pagar o preço? Está frio aqui na frente? Está frio? Tá? Glorinha, por favor. Irmão, acostuma, porque sim, no céu é fresquinho, irmão. Se você quiser calor, aperta o... Na hora que o elevador chegar... Poço. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou te mostrar se você realmente está disposto a pagar o preço. Diz assim o versículo 27: Senhor, mas também, depois que Jesus diz que ele não podia tirar do pão dos filhos para dar para o cachorrinho, ela diz assim: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Queridos, quem está disposto a ver a sua vida mudada, faz das migalhas que caem da mesa um grande banquete. Se o Senhor só deu uma direção, meu irmão, glória a Deus. Se o Senhor só deu um refilzinho, glória a Deus.
O problema é que a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. De uma hora para outra. Nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas, os pequenos começos. Precisamos aprender a valorizar as pequenas atitudes. Por causa dessa palavra, a Bíblia diz que Jesus não resistiu ao coração dessa mulher. Por causa de uma simples palavra. Olha, é verdade. Mas até o cachorro come da migalha que cai da mesa. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava dizendo para o Senhor: Senhor, se cair uma migalha, eu estou satisfeito, eu vou fazer o maior banquete da minha história. Queremos que Deus resolva a nossa vida de uma hora para outra. Irmãos, cada culto precisa ser comemorado como um grande banquete, até a vitória vir. Amém. Cada situação, cada canção, cada levantar de mãos precisa ser comemorado como um grande banquete, uma grande festa, uma grande manifestação. Oh, pastor, às vezes a gente olha assim: você vai receber aumento, mas vai receber aumento, 10 reais. 10 reais, você vai aumentar o meu salário. Celebre, festeje, seja fiel no pouco que Deus vai te colocar diante do mundo. Pastor, meu marido fumava cigarro, não parou de fumar. Quantos cigarros ele fuma? Fuma um maço. Glorifica, irmão. Glorifica. Fumava 4, só fuma 1. É mais fácil acabar com 1 do que com 4. O que a gente não sabe fazer é fazer um grande banquete com as pequenas migalhas que caem. Hoje, o dono do prédio veio aqui, o chinês. E eu disse para você, né? Eu falei para ele: você, vou dar uma mexidinha no banheiro. Você deixa eu dar uma mexidinha no teu banheiro? Ele: pode mexer, pode mexer. Quando ele subiu a escada, ele falou: calma no banheiro. Falei para ele: já é. Banheiro só lá embaixo agora, Chico. Ele falou assim: está aumentando, pastor, está aumentando. Eu falei assim: isso não é nada diante do que Deus vai fazer. Celebrando, irmãos, festejando. A gente precisa aprender a ser fiel com um pouquinho que a gente tem para Deus. Falar assim: está na hora, vou te dar um espaço maior, vou te dar uma igreja maior. Irmãos, vocês não sabem como eu e a pastora Marizana somos felizes com a vida de cada um de vocês. Amém. E todas as vezes que alguém vem aqui: ó, pastor, hoje teve um irmão que falou assim: pastor, esse lugar está pequeno, eu não conhecia antes, irmão. Antes era menor ainda. E quando você celebra a vitória do Senhor nas pequenas coisas, Deus amplia, Deus abre seus olhos. Eu não sabia que dentro de um banheiro cabia 20 pessoas, irmão. Tem 20 cadeiras naquele lugar onde era o banheiro. 20! E esse negócio de banheiro, caber gente, eu me lembro de uma vez que eu estava com a pastora Marizana num restaurante. Eu estava num restaurante com a pastora Marizana comendo. De repente nós ouvimos um barulho de tiro. Você é tiro, é tiro! E todo mundo se jogou debaixo da cadeira e tal. Tinha um cara tocando música ao vivo, né? E tem aquele acompanhamento. E o cara cantando. É tiro! Só ficou pegado. Falei: cadê a sua cadeira? Todo mundo subiu. De repente, meu irmão, começou a sair gente do banheiro. 1, 2, 17, 20. Falei: que banheiro é esse? Se pra gente entrar, tem que pedir licença para ir no banheiro. Tinha mais de 20 dentro do banheiro. Quando você valoriza as pequenas coisas, Deus amplia a sua visão e mostra coisas que os teus olhos naturais não conseguem enxergar. Aprenda a celebrar a Deus com as migalhas que caem da mesa. Dá um aplauso a Jesus, meu irmão. Está rindo, Cris? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou terminar, Michel, vem cá. Deixa eu terminar te dizendo uma coisa. Por causa da atitude daquela mulher, não houve em Israel uma mulher que recebesse tal elogio do Senhor.
Olha o que o Senhor diz. A palavra do Senhor diz que não. Grande é a tua fé, mulher, e faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. Essa mulher ficou eternizada por sua fé e por sua humildade. Quando Deus nos colocou no nosso coração de que setembro seria o mês do quebrantamento, Deus falou comigo, com a pastora Marina. Na verdade, Deus falou com ela sobre a direção. Eu nem pensei duas vezes, comecei a orar. No nosso culto da primícia, Deus me deu uma palavra, eu coloquei essa palavra no site, ministrei essa palavra na quinta-feira. E eu vou te dizer, meu irmão, o que aconteceu de ontem para hoje, por causa de um coração quebrantado. Todo início de mês sempre é complicado para qualquer um. Nós estamos gastando alguns reais para fazer essa obra, alguns R$1.000 para gastar essa obra. E sexta-feira agora é o que eu paguei, porque o pedreiro pediu que eu pagasse ele quinzenalmente, e todo o dinheiro que nós tínhamos no caixa da igreja eu paguei a ele. Tivemos casados para sempre ontem. Hoje de manhã tivemos nossa ceia. E hoje pela manhã, uma irmã que nós recebemos aqui, que nós abrimos o nosso coração, nós cuidamos dela, entregou na mão da pastora Marisângela 2 anos de dízimo guardado, porque ela não tinha igreja. Glória a Deus, aleluia! 2 anos de dízimo guardado na sua casa, porque ela não tinha igreja. E eu me lembrei de uma coisa: tudo que você planta, um dia você vai colher. Amém, amém. Eu e a pastora Marisângela ficamos um tempo na nossa vida sem igreja. E o que nós fazíamos? Separávamos o nosso dízimo. Não é meu. Se não é meu, meu irmão, eu não toco. Um dia nós resolvemos visitar a igreja cristã, a igreja é cristã Maranata, né? A igreja da casinha. E aí eu disse para o tesoureiro, está aqui, ó. Na época, acho que há uns 10 meses que a gente não estava dentro da igreja, está aqui há 10 meses de dízimo. O cara, não, meu irmão, tem que orar para ver se eu posso receber. Meu irmão, sou membro aqui, tomo o dízimo se você quiser. A minha função é entregar o dízimo aqui. E quando a pastora Marisângela chegou para a gente e falou assim, a irmã trouxe 2 anos de dízimo. Na hora eu falei assim, olha, lá atrás. Sabe quanto tempo tem isso? Quanto tempo que a gente está na mão? Pedro tem 17 anos. 17 anos que eu e a pastora plantamos uma semente. 17 anos plantamos uma semente lá atrás. E aí quando a irmã entregou, hoje o Japa saiu daqui, porque a gente paga luva para ele. De 6 em 6 meses a gente paga R$7.500 de luva e mais o valor do aluguel, que é R$5.500 o aluguel desse prédio. Então já hoje abriu o olho, né? Já para dinheiro, já para ver olho. E quando ele chegou aqui, eu disse para ele, Deus é fiel. Aqui é o seu dinheiro. Glória a Deus! Aqui. Porque nunca houve um dia sequer, um mês nessa igreja, que nós deixamos de pagar o aluguel da nossa igreja. Glória a Deus! Nunca houve um dia sequer. Glória a Deus! Sabe por que essas coisas acontecem? Porque Deus, quando olha para o seu coração, vê que você tem um coração quebrantado. Ele jamais vai deixar que eu e você sejamos envergonhados. Aleluia! Jamais. Aquela mulher se levantou, foi diante do Senhor, se quebrantou e diz o texto, voltou com a resposta do seu problema. E eu queria muito, meu irmão, terminar essa noite te desafiando. Quero desafiar você, como seu pastor, como seu líder espiritual, como alguns carinhosamente me chamam. Amém.
Outros me chamam de mentor, mas eu prefiro que vocês me chamem de amigo. Eu quero te desafiar. Quando somos desafiados a crescer, a avançar, a ser próspero, nós não medimos esforços. Quantos querem ser prósperos? Vem aqui na frente. Meu irmão, vem todo mundo. Quantos querem avançar? Vem todo mundo. Mas eu quero te desafiar nessa noite, para que você deixe a sua presunção e o seu orgulho de lado. Que você baixe o seu nariz um pouquinho. Incline o seu coração diante dele. E na quarta-feira, enquanto o nosso país estiver declarando a independência, nós estejamos declarando a nossa total dependência dele. Amém. Glória a Deus. Eu quero te desafiar que mesmo que estejam caindo migalhas da mesa, que você faça um grande banquete delas. Amém. Que você aprenda a glorificar a Deus no pouco que está chegando nas suas mãos. Amém. Que você alegre-se com um simples muito obrigado. Que você seja grato e recíproco num pequeno gesto de gratidão que alguém possa fazer com você. Que você entenda que ainda que seja uma pequena melhora, que a sua habilidade natural, o seu conhecimento do homem natural não sejam empecilhos para você se quebrantar diante dele. O meu desafio para você, igreja, nessa noite é se quebrante diante dele. Amém, Jesus. Diga: Senhor, eu não sou nada sem você. Ainda que eu tenha todo o conhecimento na esfera natural, eu preciso de uma direção tua. Amém, Jesus. Amém, Deus. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero aprender a dizer muito obrigado, a dizer me desculpe. Eu quero aprender a bater palmas e me alegrar com aqueles que se alegram. Amém, Jesus. E chorar com que estão chorando. Amém, Jesus. Eu quero aprender a glorificar a Deus pelas pequenas coisas. Exaltar o Senhor, porque amanhã eu vou me levantar. Amém. Porque eu poderia ficar deitado numa cama sem poder me mover. Agradecer a Deus que os meus olhos se abriram, que eu fiquei de pé, que eu respirei, que eu espreguicei. Agradecer a Deus que amanhã de manhã você vai poder comer uma torrada de sexta, mas você tem uma torrada. Amém, meu Deus. Que quando a comida for posta na sua mesa, ainda que seja um pouco de feijão, de arroz, um bocado de farinha e o bife do zoião, mas que você diga: muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Que ainda que você não tenha dinheiro para levar os seus filhos para passear, para comer uma pipoca, corra com ele pela rua, corra com ele na calçada, brinque com ele de esconde-esconde. Pastor, meu filho tem 17, ele pode ter 44 como eu. Se amanhã eu for na casa da minha mãe, ela primeiro vai me chamar de Marcinho, depois vai perguntar: filho, você quer comer alguma coisa? Você quer tomar uma geladinha de ovo? Você quer comer um bolinho de chuva? A mamãe faz para você. Seja grato, porque aquele que tem um coração quebrantado é grato ao Senhor. Amém, Deus. A sua gratidão e o seu quebrantamento vão te levar a níveis que você nunca imaginou chegar na sua história. Essa mulher foi para receber a cura da sua filha. A fama dela se espalhou por toda a cidade e até os dias de hoje ela nos ensina como ser um homem e uma mulher quebrantado e dependente do Senhor. Amém, Jesus. Deixa Deus agir na sua vida, meu irmão. Seja desafiado nessa noite a rasgar o seu coração e a dizer para o Senhor: eu me rendo a Ti.
Feche os teus olhos.